Fala, galerinha! E aí, tudo bem? E a saudade, como é que tá? Tá grande, né? É que a coisa tá corrida, viu? Corrida. Eu coloquei aquele último vídeo ali sobre as revendas, né? Os revendedores. E tá sendo bem legal, viu? Bem bacana. A gente deve estar aí já com umas 15 pessoas, mais ou menos, trabalhando em todos os cantos aí do Rio Grande do Sul e 3 em Santa Catarina. Tá bem legal, bem bacana, tá? Eu acho que tá sendo um bom negócio para eles, né? Porque dá oportunidade aí, a gente sabe que tá difícil de arrumar trabalho, das pessoas conseguir alguma coisa para fazer. E tu revender salgado é um trabalho simples, né? Ele não requer, vamos dizer assim, uma formação muito específica, né? Ou muito complexa, como ser médico, por exemplo, ou advogado, ou engenheiro. E acho que é uma boa oportunidade para quem está querendo trabalhar, né? Obviamente para quem tem algum recurso, alguma coisa para investir, porque tu tem que comprar salgado, tu tem que ter freezer, tu tem que ter um carro, tu tem que ter um valor para poder girar, porque tu tem despesa, etc, etc. Então, obviamente, tu tem que ter um valor para te poder investir para iniciar o negócio, né? Mas tá bem legal, bem bacana. Bom, vou gravar esse vídeo hoje, tô gravando, né, esse vídeo hoje, para conversar com você sobre salgado que racha. Vai aí uma experiência nossa aqui, nesse problema que a gente teve com relação à farinha, tá? O salgado, quando tu produz a massa dele, seja de milho, seja de trigo, né? Nós começamos a ter problema de salgado rachando. Então tu passa ele na máquina, faz a massa, passa ele na máquina, põe para congelar e ele sai do ultracongelador rachado. Então a gente começou a fazer aqui algumas experiências e porque a gente tinha algumas possibilidades desse problema. Eu estou conversando com você sobre isso, até porque foi um comentário que teve no canal, de uma pessoa me perguntou e eu passei essa... A gente trocou a questão de alguns meses, nós trocamos o uso da margarina pelo óleo, tá? Então hoje, até também foi uma dica de uma pessoa do canal que fazia massa com óleo. Eu achei interessante aquilo, porque o óleo ele custa muito menos, ele é muito mais barato, né, que a margarina. E eu entrei em contato com a pessoa, troquei algumas mensagens com ela, e realmente ele fazia com óleo e tal. E aí nós passamos a fazer com óleo, tudo tranquilo. Começou esse problema de rachar salgado, né? O salgado que racha, vocês sabem que qualquer coisa que tu esquenta e esfria, ela muda de tamanho, né? Então tudo que esfria diminui, tudo que esquenta aumenta de tamanho. Então, tu imagina que tu produz um salgado a temperatura ambiente, 30 graus, por exemplo, aí tu coloca no ultracongelador, que tu vai baixar essa temperatura para menos 20 ou menos 30. Então são 50 graus, né, de diferença de temperatura. Então tu imagina o trabalho que o salgado faz, né, de aumentar e diminuir. Teoricamente, tanto que foi a primeira sugestão que eu dei, teoricamente isso seria uma questão de gordura na massa, né? Porque a gordura ela deixa a massa maleável, né? Tentamos colocar mais óleo, mais gordura, não resolveu o problema. E deu a coincidência da gente meio que junto com essa troca da margarina para o óleo, trocar também o fornecedor da farinha, né? O meu antigo fornecedor, eu tinha um problema com ele de logística, mas não que faltava a entrega por parte dele, mas porque o pedido mínimo dele era muito grande. Para mim fazer o giro era complicado, né? E envolvia uma cifra de valores muito grande de uma vez só. Então para nós aqui complica.
Então, nós procuramos um outro fornecedor que inclusive veio na hora certa, porque também tive um probleminha com o meu fornecedor de farinha de rosca, que parou de produzir. Esse parou de produzir a farinha de rosca. E aí esse novo fornecedor tinha condição de me fornecer os dois, a farinha de rosca e a de trigo. A de rosca dele a gente já conhecia, era muito boa mesmo. A de trigo ele pegou a nossa farinha, levou uma amostra, porque segundo ele tem vários tipos de farinha de trigo, e nos vendeu uma farinha de trigo compatível com a que a gente usava, por um preço muito menor ao que a gente pagava. Tudo bem. Veio a farinha de trigo, a gente testou, fizemos uma massa e tal, e começou esse problema, né? Eu passei para ele, ele disse, olha Marcos, eu vou fazer o seguinte, eu vou te mandar uma outra farinha de trigo, que ela é uma farinha para confeitaria, que eles chamam. Eu acho que é uma farinha mais pura, né? Chegou a outra farinha, nós fizemos o teste e não tivemos problema, tá? Então, quando vocês tiverem esse problema de salgado rachando, vocês verifiquem duas coisas, que é o que a gente já teve de problema aqui. A gordura que vocês estão colocando, a quantidade de gordura, talvez seja pouco, ou uma gordura com pouco lipídio. A gente já teve problema com a margarina quando nós usávamos. Existem dois tipos de margarina, que é a margarina 50% de lipídios e 80%. No início eu não sabia disso, comprava qualquer uma. Com a 50 dava problema, com a 80 não. Então a quantidade de gordura que tu coloca influencia nisso. E a qualidade da farinha, tá? Então se tu começar a perceber que o teu salgado ele escurece, né? Ele fica... a gente já usou uma farinha, uma marca de farinha aqui que o salgado ele ficava... Quando tu fazia a massa, o gosto era bem bom. Depois ela ficava um gosto amargo, ela ficava amarga a massa, né? Então esse tipo de acontecimentos, de coisas que acontecem, é fruto de uma farinha de não tão boa qualidade. Então nos foi explicado pelo fornecedor que essa farinha que ele nos fornecia era uma farinha que não era usada, não deveria ser usada para fazer massas, né? Essa farinha ela era mais usada, por exemplo, para quem mistura farinha em outras farinhas. Exemplo, farinha de milho, às vezes ela tem farinha de trigo misturada, né? Farinha de mandioca, né? Essas que usa para comer churrasco e tal, os caras misturam lá farinha de rosca, tempero, e põe farinha de trigo no meio. Então ela é usada mais para isso, tá? Então essa nova farinha que ele nos vendeu, que é para confeitaria, essa é espetacular. A massa sai branquinha, sai bonita, não fica amarga, não escurece depois, né? O salgado não racha, ela fica maleável, né? Bem maleável, boa para trabalhar na máquina. Então essa é a dica, tá? Se vocês têm problema aí de salgado rachar, tenta usar uma outra farinha, uma outra marca, ou uma da mesma marca, mas uma qualidade um pouquinho melhor. Se atentem pelo valor, né? As farinhas muito baratas, a não ser que seja uma promoção, alguma coisa que tu tá comprando, mas se ela normalmente é muito barata, isso é um indicativo de que ela, não que seja ruim, mas ela não é para essa aplicação que tu quer fazer, né? Porque geralmente as farinhas para usar para cozimento, para fazer massa, para fazer, né, esse tipo de coisa, ela tem que ter um pouquinho mais de qualidade para poder dar essa maleabilidade, ficar tranquilo para trabalhar, tá? E nos salgados lanche, que a gente tinha um outro problema também, que quando o nosso cliente fritava uma coxinha lanche, a grandona, fritava ela, colocava no expositor, e depois de algumas horas ela rachava, já frita, né, ela começava a rachar. Esse problema foi resolvido com mais gordura, né? Colocamos mais gordura na massa, então ela tem a massa do salgado lanche nossa, ela tem o dobro de gordura que a massa do salgado coquetel. Então, pelo salgado ser maior, né, ele tem uma estrutura maior, ele fica lá exposto, fica lá na estufa do cliente, ele acabava rachando. Então com mais gordura dá essa maleabilidade dele poder trabalhar durante o dia, a massa poder trabalhar e não rachar. Resolvemos dessa forma, tá?
Tivemos um outro caso aqui que foi a nossa massa de polenta, que até eu tô devendo para vocês a colocar a receita. Eu vou ver se eu gravo semana que vem essa receita para passar para vocês. Mas a curto modo é a nossa massa de salgado, tu coloca meio a meio farinha de trigo e farinha de milho. Tá? Compra farinha de milho no mercado ali e faz. Só que agora vai a dica, a questão que a gente teve problema com essa massa. Algumas marcas de farinha de milho, ela não é farinha de milho pura, não é só farinha de milho. Ela tem ali dentro farinha de milho e farinha de trigo. Então tu tem que observar isso, olhar nos ingredientes ali da farinha, no pacote, para ver se ela não tem farinha de trigo misturada. O que aconteceu com a gente? Por uma questão aqui de logística nossa, nós não tivemos acesso à nossa farinha de milho que normalmente a gente usa. E usamos uma outra marca. Tu pegava os dois pacotes na frente, eram iguais, exatamente iguais os dois pacotes. Mas com uma das farinhas não deu certo. Não deu certo. Os polentas ficavam todas rachadas. Né? E com a outra dava certo. Foi aí que a gente fez uma experiência, fez duas massas com as duas farinhas e testamos elas. E aconteceu exatamente isso. Então a farinha do nosso fornecedor, que até é nosso vizinho aqui, que a gente sabe que é pura farinha de milho, não tem nada misturado, ok, os mesmos ingredientes. Mesma quantia de trigo, mesma quantia de gordura, mesmos temperos, tudo igual. E a outra farinha de milho que a gente comprou num atacado, comprou fora, não deu certo, rachou tudo, tivemos que colocar toda a produção fora. Tá? Então fica esse aprendizado também. Né? Dois no caso, né? Observar bem a tua matéria-prima e de preferência usar sempre a mesma marca, sempre as mesmas matérias-primas. Então a gente fez isso por uma questão de logística e acabamos nos dando mal. Tá? Então fica esse aprendizado para nós, tá bom? Bom, galera, era isso que eu queria passar para vocês. É sempre uma felicidade estar aqui com vocês. Eu estava olhando ali, o canal já tem 2.000, quase 2.200 inscritos. É uma marca que a gente nunca imaginava que ia acontecer, né? Que ia alcançar. Eu fico muito grato que vocês mandam perguntas lá. Muitas eu não consigo responder, tá, pessoal? Que eu tô a milhão por hora. Mas eu respondo algumas, o pessoal chama no WhatsApp ali, a gente vai conversando, vai trocando uma ideia. E conforme eu consigo responder, é o maior prazer poder ajudar, viu? E agradeço demais vocês pela oportunidade de estar aqui e compartilhar esses conhecimentos, todas essas coisas que a gente vai aprendendo ao longo do caminho, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Um beijo!